Meus irmãos, ontem, no culto, aqui de joelhos, sendo nomeados como coordenadores das bases no Estado, 114 irmãos que participaram do treinamento e ontem aqui foram nomeados pela Junta de Missões Nacionais como coordenadores das bases no Estado do Piauí. São 224 cidades, das quais 57 não têm o Evangelho. Não tem o Evangelho pregado por nós. Então, hoje eu pedi que os nossos missionários, os 3 missionários que ficaram aqui, compartilhassem conosco o que Deus tem feito lá nas congregações e o que eles veem que Deus precisa fazer conosco como igreja para alcançarmos esse Piauí e o Brasil e o mundo para Cristo Jesus. Então, vamos ouvir cada um deles. O Kelvin vai falar, depois a Linda Mayra e em seguida o Hélio encerrando essa fala na manhã de hoje, que temos o encerramento da campanha de missões mundiais. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, eu falo nós, porque nós, como igreja do Senhor, vocês aqui, são parte do trabalho ali em Santa Cruz dos Milagres. E sempre foi uma cidade que, pelo fato de ser a maior romaria do estado do Piauí, a terceira maior do Brasil, sempre foi um desafio entrar naquela cidade. E Deus, pela misericórdia dele, pela vontade dele, utilizou esta igreja para que tivesse realizado esse trabalho. E nós estamos ali exatamente 9 meses, eu e minha esposa, e graças a Deus a gente já pode ver, observar, verificar que realmente é difícil o trabalho, é um povo muito religioso, mas graças a Deus nós já temos irmãs congregando com a gente para a glória e honra do nome do Senhor, meus amados. E nós gostaríamos de falar a respeito do que temos desenvolvido lá. Temos continuado com a visitação nos lares, temos desenvolvido 2 projetos com a comunidade. Eu estou ministrando curso de violão com algumas adolescentes e adultos lá. Minha esposa está ministrando um curso de bordado para algumas adolescentes e senhoras. E temos feito isso como estratégia para podermos alcançar esse povo. Quando nós chegamos lá, a primeira coisa que nós podemos identificar era assim, uma falta de credibilidade do povo, por questões que eu não vou comentar aqui, alguns líderes que passaram por lá, de outra denominação, e manchou a imagem do Evangelho de Cristo. E graças a Deus nós temos procurado ganhar essa credibilidade e temos ganhado para a honra e glória do Senhor. As pessoas têm nos procurado, as pessoas têm... Quando ela te procura, você vê que ela deposita, mesmo que indiretamente, ela deposita uma confiança em você. Porque ela lhe procurou para lhe compartilhar algo peculiar, específico dela. E nós temos aproveitado isso. E sabemos que essas coisas, essas mudanças, essas transformações, já é o Senhor trabalhando nos corações daquelas pessoas ali. Estamos com um número razoável de congregados, de entre 15 e 20 semanalmente, graças a Deus. E Deus ele tem podido, através das nossas vidas, estar expandindo esse trabalho, E aqui eu vou até fazer uma certa ilustração, Normalmente uma gravidez de uma mulher dura 9 meses, E nós estamos há exatamente 9 meses ali em Santa Cruz do Milagre, E a filhinha já nasceu, que é São Félix do Piauí, onde a gente já vai começar a dar início ao trabalho em São Félix do Piauí. E assim, já é um desafio, e eu gostaria de lançar esse desafio aqui agora para os irmãos. Por enquanto, acabamos a reforma agora quinta-feira da casa, a casa já está alugada, a casa está reformada, está pronta, para iniciar o trabalho, já tem um local para se reunir, acho que o local lá é maior do que em Santa Cruz, e já tem o obreiro disponível para ir para lá. Eu queria que lançar o desafio, eu sei que o Hélio também vai fazer esse desafio, ele tem um desafio lá de Caxingó, e
eu gostaria de lançar o desafio aqui para os amados irmãos. Estamos precisando, amados, de um valor de R$650 para podermos manter o obreiro lá. O obreiro é do CFM, ele já está à disposição da igreja, já está à disposição do trabalho do Senhor, e esse valor de R$650 é para manutenção dele de passagem durante os dias que ele estará lá e a sua alimentação. Então, assim, nós temos esse primeiro desafio que nós gostaríamos de lançar para a igreja, que você possa pensar isso como algo assim, está nascendo uma filha dessa igreja, né? E a igreja mãe ela não pode simplesmente abandonar a sua filha, né? Como acontece humanamente falando, e nós, principalmente espiritualmente, né? Tem uma filha nascendo, tem algo que a igreja do Senhor aqui iniciou, tem algo que a igreja do Senhor aqui semeou, e isso está sendo colhido, irmãos. Então, eu gostaria aqui de lançar esse desafio a você, que você possa pensar sobre isso. Mesmo que você não tenha toda essa quantia, mas que você possa contribuir, né, de alguma maneira. Rapaz, eu sei que tem uma filha nossa nascendo ali em São Félix do Piauí, e eu preciso ajudar, eu preciso sustentar, eu preciso realmente manter. E nós gostaríamos de deixar esse desafio aqui para os irmãos. Que você possa pensar com todo amor, com todo carinho, e que você possa, acima de tudo, tomar uma atitude diante dessa situação. E que Deus possa ser a cada dia honrado e glorificado através da sua vida, meu amado. Também temos o trabalho da Trans, agora no mês de julho. Estaremos recebendo a equipe de 16 pessoas dos americanos e, ao mesmo tempo, a equipe da Trans, o período de 1 a 13 de julho, né, o mês 7. E no mês de agosto temos mais outro desafio, né? Eu trabalho também com os americanos, que vai ser a construção do templo, né? O ano passado foi construído lá em Nossa Senhora de Nazaré, e este ano de 2013 a cidade escolhida foi Santa Cruz dos Milagres. Então nós estaremos também no mês de agosto com esses desafios. Então são essas as informações que nós gostaríamos de deixar para a amada igreja, e que você possa, amado, eu quero fazer uso aqui das palavras do apóstolo Paulo, né? Paulo escrevendo a carta aos Efésios, né? Ele olhando a situação da igreja, e ele chega no capítulo 3, no versículo 14, e diz, né? Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. E que você possa fazer sua essas palavras do apóstolo Paulo, que você possa se colocar de joelho diante dessa situação, diante desses desafios que estão sendo colocados aqui para os amados irmãos, e que você possa, acima de tudo, tomar uma posição, ter uma atitude, né? E saber que o reino do Senhor, ele vai ser expandido a cada dia, e que você possa ser participante do reino de Deus, né? E que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, que Deus possa te abençoar, e que você verdadeiramente pense, né? Que você possa se pôr de joelhos diante do Senhor, por esta causa. E que causa é esta? Crescimento e engrandecimento do reino de Deus na face da terra, e principalmente no seu estado, né? Que é um desafio mais específico e peculiar seu. Então, que essas palavras, meus irmãos, possam estar a cada dia martelando, incomodando no seu coração, né? Que isso possa ser verdadeiro, que isso possa ser algo fiel, que você possa realmente produzir, possa produzir algo na sua vida. Eu me lembro das palavras do Dr. Russell Shedd, né? E ele falava, normalmente a gente saúda a igreja, né, na paz do Senhor, né? Certo dia ele ministrando a palavra em uma conferência, né? Ele falando, eu quero saudar os irmãos no incômodo do Senhor. Aí todo mundo se espantou, no incômodo do Senhor, como é esse incômodo do Senhor? Ele foi explicar, né? Que o Espírito Santo do Senhor possa incomodar no seu coração, para que você assuma os desafios, tanto seus como também da sua igreja, e que Deus, através da sua vida, seja honrado e glorificado. Muito obrigado pela palavra, que Deus possa abençoar, que você possa, acima de tudo, tomar atitude diante dos desafios que temos para assumir para com o nosso Deus. Muito obrigado, pastor. É a Linda Mayra? Graça e paz, amada igreja do Senhor. É um privilégio muito bom, grande, estarmos aqui com os irmãos. Eu gostaria de ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Participando ontem do treinamento da Junta de Missões Nacionais, esse texto falou muito ao meu coração, porque o missionário,
estando lá, né, no campo missionário, que sente todas as dores, todas as dificuldades estão nas nossas peles, né, amados? E por isso esse texto veio assim ao meu coração de forma poderosa, um bálsamo de Deus, que diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil, não é vão. Então, meus amados, essa palavra vem de forma muito poderosa na nossa vida, porque nós estamos indo contra as trevas, né? Nós estamos trabalhando contra o reino do inimigo das nossas almas, mas sabendo que quem está conosco é o mais poderoso, é o todo-poderoso, né? É o Senhor dos exércitos. E ali em Hugo, Napoleão, os amados sabem, como todas as congregações têm os seus desafios. Eu queria de forma bem simples, rápida, resumir, né? De janeiro para cá, o que temos realizado ali tem sido muita bênção. Nós temos aquele grupo de meninos que Deus tem nos abençoado com meninos. Eu não sei por que as meninas têm sido assim um desafio enorme. E nós temos aquele grupo de meninos, 2 já estão tocando violão, estão já atuando no louvor, que isso para mim é uma bênção. Eu sempre digo para eles que é como uma mãe quando vê o filho tocando pela primeira vez, né? Eu realmente me emociono. E nós estamos trabalhando com aquele grupo, né? Os levamos a um seminário ali em Regeneração. Eles amaram aquele seminário sobre a sexualidade na adolescência, foi maravilhoso. E temos trabalhado, né? José tem trabalhado com eles como embaixadores do rei. Não estamos realizando os cultos ao ar livre como realizamos no ano passado. Nós tivemos 20 cultos ao ar livre no ano passado. Mas esse ano, devido às chuvas, nós temos feito culto nos lares e tem sido uma bênção. Nós temos um desafio, amados. Eu gostaria de que os amados orassem nesse sentido por nós. Infelizmente, a maior das barreiras em Hugo Napoleão, eu não tenho medo de dizer isso. Eu peço perdão se há no nosso meio aqui alguém da Assembleia de Deus, mas infelizmente a Igreja a Assembleia de Deus de Hugo tem sido um desafio, tem sido assim algo que tem nos incomodado, né? O pastor ele tem uma aversão aos batistas e isso tem sido muito difícil, amados. E nós pedimos que os amados orem para que Deus manifeste a sua justiça e a sua mão poderosa nesse problema. Então nós também começamos as aulas do PEP, acho que já tem passado aí, né, os meninos. Nós começamos com 12 crianças, isso também nos incomoda porque 3 crianças já foram afastadas. As mães ainda ficam assim com um pé na frente e outro atrás, mas nós temos mostrado um trabalho sério. Nós abrimos todos os dias 7 da manhã, fechamos 11 com lanche. Nós queremos agradecer que os pais adotivos, Deus os abençoe ricamente, amados, porque o que os amados têm dado tem sido realmente trabalhado, tem sido usado nessa obra. Nós fizemos agora uma festa da Páscoa, demos presentes, lembrancinhas para as crianças. 6 dessas famílias já estão frequentando a igreja e isso é maravilhoso, porque o objetivo primeiro do PEP, amados, é ganhar as famílias para Jesus. E também nós realizamos um grande culto infantil, que esse vai ser a nossa meta todos os meses, um culto infantil. E nós tivemos 50 crianças ali. Os amados podem dizer só 50, mas para Hugo Napoleão, amados, é uma bênção. 50 crianças ali dentro daquele templo. Nós temos agora um desafio para 150 crianças. Nós adquirimos um data show, um irmão nos abençoou com uma quantia, o valor bem pequeno. E nós estamos agora já programando para passar o filme Jesus em desenho animado para eles e queremos 150 crianças ali dentro daquele templo em nome de Jesus. Tivemos também, agora recente, dia 16, um encontro de casais. Amados, foi uma bênção. Nós
ornamentamos a igreja num sentido de casamento, né? E os casais que foram, eles ficaram maravilhados. Eles jamais imaginavam que fossem ser bem tratados como foram. Oferecemos um jantar, né? E foi uma bênção. E nós temos a irmã Leandra, não sei se está no nosso meio, Vitorino. Eles foram o casal que nos apoiaram muito naquele trabalho. Tivemos o palestrante, pastor Manuel Cardoso e esposa. E o melhor é que nós vamos manter contato mensalmente com esses casais. Nós já, depois do encontro, já visitamos e queremos estar trabalhando evangelisticamente estes casais, que este é o objetivo. Nós já estamos planejando também a exibição de um filme, um cinema para amantes, né, pessoas que se amam, e esses casais são os convidados. Enfim, amados, tivemos um intercâmbio com a igreja Getsemane, a gincana bíblica foi no livro de Jonas, e Hugo Napoleão, para a glória do Senhor, né, deu uma pisa de Bíblia nos amados a Getsemane, e foi uma bênção. E os desafios, nós temos 4 batismos para serem realizados, e um desses é um senhor que está vivendo maritalmente com a sua companheira e quer o casamento, né? Então, os amados, eles são bem carentes, são pobres, e nós queremos aí desafiar alguém, ajudar com esse casamento. Eu não sei a quantia exatamente de um casamento, parece que é R$140, e esses amados querem se casar para que o esposo seja batizado. Ele já tem essa consciência. A construção também das salas do PEP, nós temos aí esse desafio, porque as aulas ainda são no templo, e é necessário, porque uma sala infantil precisa de detalhes, né, na parede. É obrigatório ter o alfabeto, os numerais, as formas geométricas, cartazes de boas-vindas, cartazes de aniversariantes. E como essas aulas são dadas no templo, nós não temos nada disso. As crianças não estão visualizando somente quando a gente mostra nas aulinhas. Então tem aí a construção das salas. Nós vamos, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai nos dar essas salas de aula, porque eu tenho clamado ao Senhor. Aulas de violão nós estamos continuando, nós temos uma nova turma, né? O amado aqui gostou da ideia e tem sido uma bênção lá também. Nós temos, amados, em mente um desafio que eu quero contar com a amada igreja. Ainda não está marcado o dia nem o mês, mas eu creio que o Senhor vai nos dizer isso. É uma caminhada evangelística dentro de Hugo Napoleão. Aqui em Teresina tem a Marcha para Jesus, assim como em todo o Brasil. Mas como já é um projeto, já que existe, nós queremos fazer uma caminhada evangelística, da entrada da cidade até a saída, com carros de som, com amados todos de camisetas. É um desafio, mas é um sonho nosso, e em nome de Jesus nós vamos realizar. Por quê? Há uma certa coisa dita lá dentro da cidade, né, que Hugo Napoleão tem algo enterrado na entrada da cidade. Não sei o que enterraram, né? E eles têm essa superstição, meus amados. É uma superstição forte. E os amados já sabem da história de Hugo. É uma cidade onde há muitas pessoas depressivas, mas elas fazem questão de dizer: eu estou com depressão. Em nome de Jesus, nós queremos quebrar ali, em nome de Jesus, todas as amarras, todas as coisas enterradas, que sejam desenterradas, e que o Evangelho de Jesus ali reine, em nome de Jesus. Então, esses são os nossos desafios. Na área pessoal, né, a nossa área, na nossa vida, nós queremos adquirir um carro. Acredito que o pastor já deve ter falado um pouco sobre isso. Por que o pastor vai falar sobre isso? É algo pessoal. Porque nós temos um lote ali, uma casa onde a Getsemane funciona, e nós queremos fazer nós queremos vender aquele imóvel para adquirirmos o nosso carro. Nós glorificamos a Deus pela moto missionária que nós temos, mas ela tem sido um pouco difícil para os trabalhos nos povoados ao redor. E nós queremos adquirir o
o nosso veículo para termos mais comodidade nas saídas, nas visitas aos arredores da cidade. Então, são esses os nossos desafios. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade. Quero fechar com 1 Coríntios 15, 19. Eu creio que Deus, Ele fala através da sua palavra e diz: se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais indignos, somos mais dignos de compaixão entre os homens. Então a nossa visão, meus amados, não é somente nessa vida. A nossa visão é espiritual, a nossa visão é o alto, é ganhar vidas mesmo. Eu tenho dito lá nas pregações, nós estamos pregando a palavra do Senhor, não para trazer pessoas para a Igreja Batista, mas trazer pessoas salvas em Jesus Cristo para terem um lugar lá no céu. Em nome de Jesus. Eu não sei se é possível o CD, amados. Não foi possível, né? Então, eu ia concluir com uma canção, mas esses dois textos que fiquem no coração dos amados, também no coração do irmão Hélio, no coração do irmão Kelvin. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Hoje é a conclusão, o fechamento da campanha de missões, né, pastor, aqui, missões mundiais. E eu amo missões desde a minha infância, e eu quero desafiar os amados. Eu sei que os amados têm ouvido bastante nesse mês de campanha, mas se você ainda não é um ofertante de missões, se você ainda não é um intercedor de missões, se você ainda não sentiu um chamado, sei lá, se você já sentiu e ainda não disse o sim para Jesus, no sentido da convocação para missões, abra o seu coração e deixe que Deus faça a parte dele, você só tem que fazer a sua. Então nós somos desafiados todos os dias, amados, a ofertarmos para missões, a intercedermos, assim como sermos dizimistas fiéis para que a obra do Senhor continue de forma poderosa. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos. Graças e paz a todos. Amém, irmãos? Estou aqui mais uma vez e agradecemos, pastor, a igreja, pela oportunidade que nos dá, aos missionários, de estarem dando esta palavra para a igreja, até mesmo como uma forma de um relatório. E eu gostaria de falar para os irmãos, hoje não, mas neste mês, estamos fazendo 3 anos que fomos para Caraúbas do Piauí. Amém, irmãos? 3 anos. No dia 13 de maio foi o dia que nós fomos para Caraúbas, mas em abril foi o período que o pastor Gilvan me ligou, ainda lembro, eu estava preparando lá uma peça da Páscoa na época, foi em abril, e o telefone tocou e o pastor Gilvan nos ligou para que nós viéssemos à primeira igreja para conversar sobre um trabalho missionário. E agora já estão 3 anos com esse trabalho lá em Caraúbas, e com certeza os irmãos têm acompanhado, pelo menos nós damos muitas informações, os irmãos que fazem parte do tem um Facebook, fazem parte do grupo Eu Sou da PIB, têm acompanhado o trabalho de Caraúbas, o desenvolvimento lá, e a forma realmente como o trabalho tem sido feito. Irmãos, a questão do trabalho em Caraúbas eu só tenho a agradecer. Minha esposa disse que nós temos 2 igrejas para nos preocupar. E eu digo para ela, nós temos 3. A primeira igreja batista também está em nosso coração, nós também oramos por esses irmãos. Eu fico feliz quando eu vejo toda a igreja, os irmãos aqui, como estou vendo hoje, a igreja com muitos irmãos hoje pela manhã. Isso nos deixa felizes, irmãos, porque o que nós vemos aí, de pessoas realmente apostatando da fé, abandonando realmente, seguindo doutrinas antibíblicas. E as nossas igrejas realmente com essas dificuldades, mas graças a Deus essa igreja tem mostrado diferente. Quando nós fomos para Caraúbas do Piauí, tinha parece-me que 4 congregações.
E hoje a primeira igreja sustenta 12 congregações, amém, irmãos? 12 congregações são mantidas hoje pela primeira igreja. Isso é uma vitória, irmãos. E eu parabenizo os irmãos, por isso que eu tenho orado pelos irmãos, para que realmente os irmãos continuem com esse trabalho missionário. Missionário não é o Hélio, não é o Kelvin, não é a Linda Mayra. Missionário todos nós somos, porque todos nós somos chamados para a obra. Os irmãos fazem, tem irmãos que não podem participar das caravanas missionárias, mas tem irmãos que podem contribuir financeiramente, tem irmãos que não podem muitas vezes contribuir financeiramente, mas contribuem com a sua participação. Isso é realmente igreja, isso é trabalho, isso é missão. E nós estamos felizes realmente por esse momento, nós compartilharmos com os nossos irmãos o que Deus tem feito na Igreja Batista em Caraúbas. Os irmãos sabem que nós temos duas congregações. É os jovens, e aí os irmãos vão acompanhando ali, tá bom? Eu não vou falar das fotos ali, mas os irmãos vão vendo. Para começar, quando nós assumimos lá o começo. Aí os irmãos vão ver passando, irmão. Então, Caraúbas e Caxingó. E vamos receber a nós vamos enviar os voluntários para lá. Nós vamos dar suporte à igreja de Caraúbas, suporte com os irmãos lá, tá certo? Eles vão ficar hospedados mesmo em Caxingó. Caxingó, os irmãos que ainda não sabem, é uma cidade que fica a 10 quilômetros de Caraúbas, né? Fica a 10 quilômetros da cidade de Caraúbas. E nós temos o nosso templo lá. Quem paga o aluguel da congregação de Caxingó, os irmãos sabem quem é? É a congregação de Caraúbas. É R$300 o aluguel. E quem mantém aquele aluguel ali é a congregação de Caraúbas. Obreiro lá, quem sustenta também é a congregação de Caraúbas. Tá certo? Então nós temos realmente procurado cada vez mais ajudar também a nossa igreja, a primeira igreja batista, no trabalho missionário. Nós temos, amados irmãos, muitos desafios. Se nós fôssemos falar os desafios aqui, nós não almoçaríamos, nós iríamos jejuar. Mas nós estamos na construção, os irmãos estão acompanhando o slide aí, desde quando nós começamos do Baldrame. Eu ainda me lembro, isso foi no ano passado, em julho, o pastor Gilvan de Célio, vá para Caraúbas, meta a picareta lá no Baldrame, e Deus vai providenciar o material. E eu fui, picareta nós tínhamos, né? Isso aí, lá em interior, nós encontramos com facilidade. Então, o pastor disse que era só com a picareta que a gente construía, então vamos construir. E Deus, esse irmãozinho aí é uma bênção, vou já falar dele, viu? É o pedreiro que construiu a igreja lá. Então nós fomos e eu chamei os irmãos, vamos comprar o material, vamos comprar o que nós tivermos. Depois nós vamos mandando para o pastor Gilvão o que está faltando. Né? E compramos um milheirozinho de tijolo e começamos a fazer a cava, depois foi as pedras, depois Deus foi abrindo portas. E os irmãos sabem com quanto foi que nós construímos isso aí, irmãos? R$9.600. Amém, irmãos? Com uma picareta só. Deus multiplicou e apareceu R$9.600. Eu vim buscar os outros 2.000 hoje, né, para levar, que é o da janela, né, para fazer os R$11.600. Eu acredito que daqui para o meio-dia os irmãos vão fazer essa oferta aí, nós fechamos no 2.000. Então, irmãos, este foi o desafio, o maior desafio. Eu não sei, nem me perguntem de onde foi, que eu não sei. Eu sei que a igreja mandou oferta, recebemos voluntários que ajudaram, tiveram irmãos realmente que ajudaram o pastor Gilvan só. E eu tinha pena dos pastores que vinham pregar aqui. Tem pastor que quando vão pregar nas igrejas, a igreja sempre dá uma oferta, né? Os que vinham pregar aqui deixavam a oferta para o pastor Gilvan. E o pastor Gilvan só dizia que, eu consegui uma oferta com o pastor tal e eu estou mandando para aí. Então, irmãos, graças a Deus, eu estou feliz com o ministério que o Senhor me deu ali naquela cidade. Tem multiplicado, irmãos. Graças a Deus por isso. Irmãos que foram lá no último domingo, os irmãos viram lá o banquete que nós preparamos para 50 pessoas da primeira igreja, foram 10. O bom foi que sobrou para a janta para os irmãos de lá. Eu levei para minha casa, passei uns 2 dias comendo feijoada ainda requentando, né? Mas
todas as duas igrejas, nós almoçamos juntos, os irmãos de Caraúbas, os irmãos da primeira igreja, depois nós passamos para o milho cozido. Os irmãos pensavam que eu ia mandar para eles trazerem para casa. Não, tinha que comer lá, né? Comeram lá os irmãos melancia, então participamos desse banquete e a igreja presenciou lá, os irmãos que foram, presenciaram o trabalho dos irmãos da Igreja Batista de Caraúbas. Irmãos, como o nosso tempo está muito esgotado, mas eu gostaria de deixar um texto para os irmãos de Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao 27. Diz o seguinte: pela fé, Moisés, quando já era homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir das riquezas, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Amém, irmãos? Eu queria chamar o Júnior até a frente. O Júnior está aí, Raimunda? Júnior, eu queria que você viesse até a frente. Venha, meu filho. Papai está aqui, pode confiar. Pois traga ele, irmã Raimunda. Isso aí não é o efeito da cidade não, viu, irmãos? É porque ele é tímido mesmo. Ele nem sabia que eu ia chamar ele. Interessante, eu estava um dia desse na minha casa, e aí ele estava quietinho lá no quintal. Quando o menino está quieto, pode ver que está fazendo alguma coisa que não é para os pais saber. E aí quando nós fomos observar, ele tinha feito no quintal uns quadrados com as tábuas, né? E colocado assim um monte de areia, e colocado um microfone e dirigindo um culto ali, como se fosse a igreja que ele já estivesse trabalhando, né? E cantando, pregando, sozinho ali, ou escondido para ele não ver, porque se ele fosse ver, ele ia ficar meio desconfiado. Eu gostaria de contar um testemunho para os irmãos nesta manhã. Há 3 anos atrás, quando nós estávamos em Timon, e o pastor Gilvan nos chamou para irmos para Caraúbas, eu tinha um problema muito grande que me impedia de ir para Caraúbas. Muito grande, irmãos. Era justamente o Júnior. O problema, vou explicar por quê. O Júnior sofria de asma alérgica. A gente só vivia no hospital. Quando eu chegava do serviço em casa, que eu procurava a minha esposa, ela tinha ido para o hospital da aerosol para o Júnior. E às vezes ele tinha que tomar uma injeção rapidamente, porque senão ele não suportaria a questão da asma. E a gente sofria muito. E quando o pastor Gilvan me falou sobre essa cidade, eu pensei que ia para uma cidade que nem Parnaíba. Pensei que o Senhor fosse me mandar para São Paulo, uma cidade Rio de Janeiro. Pensei que ele ia me mandar para São Luís, uma cidade litorânea. Quando ele falou Caraúbas, eu perguntei em que país era. Se eu ia ser um missionário de missões mundiais. E ele disse, não, fica ali na região litorânea, próximo a Parnaíba. Eu já me animei, porque era perto de Parnaíba. Mas, isso é porque nós estamos aqui. Mas quando o pastor João falou que era uma cidade com 5.000 habitantes, que faltava energia quase todo dia, que só era uma fase a energia, você já foi nos animando mais ainda. E quando nós perguntamos a questão do hospital, lá não tem hospital. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou para uma cidade dessa? A cidade mais próxima é Parnaíba, fica 80 quilômetros. Como é que eu vou? Mas se o Senhor me chamou, eu tenho que ir. Eu nunca esperava isso, principalmente nem conhecia o pastor Gilvan pessoalmente. Eu vim aqui na primeira igreja uma vez, para quem não sabe, meu avô, João Cirilo, Antônio Cirilo, ele ainda ajudou a fazer aqui as cavas, né, da parte da igreja aqui, alguns anos atrás, com certeza, há mais de 100 anos atrás, que a igreja vai fazer 100 anos. E eu só tinha vindo aqui uma vez na primeira igreja. E eu me preocupei, irmãos, como é que eu vou fazer, Senhor? Eu não tenho condição de ir para essa cidade. Minha esposa falou, nós vamos. Deus vai resolver o problema. E nós compramos um inalador, irmãos. Compramos não, nós ganhamos um inalador. Foi isso, irmão? Um inalador para que todas as vezes que ele tivesse crise asmática, a gente pudesse estar
dando aerosol para ele. Compramos Berotec, que é a gotinha que a gente bota, o soro, tudo, a doutora passou a receita, tudo, e nós arrumamos nossa bagagem. Quando nós saímos de Timon, ele já teve antes que tomar aerosol. E quando nós chegamos em Caraúbas, nós botamos o inalador ali próximo ao guarda-roupa, arrumamos nossa casa. E eu queria que a irmã Raimunda dissesse quando foi que nós usamos o inalador. Nunca, irmãos. Nunca nós usamos o inalador nessa criança. Amém, irmãos? Irmãos, não se preocupem quando Deus chama. Não tenha medo, não. Se você, às vezes quem coloca o obstáculo somos nós mesmos. Deus é testemunho, nós sempre falamos isso, irmãos. Nunca meu filho, nunca mais teve crise asmática, nunca. Isso me faz com que cada vez mais eu ame a obra missionária. Isso me faz com que realmente cada vez eu me empenhe e me entregue. Porque o que o Senhor faz por nós, irmãos, é muito mais. Às vezes nós tememos ajudar, às vezes nós tememos encarar os desafios. Mas se nós formos olhar para essas coisas, nós não vamos dar nenhum passo. Eu aprendi com o pastor Gilvan, não tenho medo mais, desde o dia que ele disse, meta a picareta no chão. Se ele disser para mim, comece no Caxingó agora o templo, eu começo, eu não tenho medo. Ele disse para mim, abra um templo no Caxingó. Nós fomos lá escondidos, sem ele saber, e quando nós mandamos o relatório, já estava lá o templo já, não foi, pastor Gilvan? Pastor, nós acabamos de inaugurar um templo em Caxingó. Porque ele nos autorizou a fazer isso. Porque nós sabemos, eu tenho um orgulho muito grande de ter pastor Gilvan como o meu pastor. E eu acredito que essa igreja também é para ter mais ainda orgulho. E ajudá-lo cada vez mais. Eu não vim aqui pedir por mim, agora eu estou pedindo pelo meu pastor. Para que a igreja se empenhe cada vez mais por ele, irmão. Porque ele tem um propósito muito grande de avançar o Piauí. Mas ele sozinho não vai conseguir. Nós juntos nós vamos conseguir. Tem uma cidade próxima, Murici dos Portelas. Fica a 50 quilômetros de Caraúbas, eu tenho vontade de entrar lá. Mas nós estamos nos preparando ainda. O que eu gostaria de falar daquele irmão que é o pedreiro, ele trabalhou durante todo esse tempo na construção, não pediu uma diária de pedreiro. Todos esses irmãos, nós não gastamos um centavo com mão de obra. E ele é um irmão, ele se converteu aqui na Igreja Batista do Mocambinho, com o pastor Edilson Cruz. E ele mora em Caraúbas há mais de 10 anos. E ele é um voluntário para assumir o trabalho em Caxingó, voluntário. Mas existe algo que está impedindo ele, por questões matrimoniais. E ele se propôs, se a igreja ajuda, se nós realizarmos, se nós legalizarmos esse irmão, ele tem um filho que toca guitarra, tem uma esposa dedicada, tem 2 filhas, eles assumiriam o trabalho lá em Caxingó. Ah, mas aí você iria ficar mais só com Caraúbas. Se nós conseguirmos alcançar Caxingó, irmãos, eu garanto que nós vamos entrar em Murici dos Portelas. Mas a gente precisa primeiro deixar Caxingó pronto. Deixar uma pessoa trabalhando lá, um voluntário. Ele não está preocupado com o salário, ele quer fazer a obra do Senhor. Eu gostaria que a igreja, o irmão Marcelo, ele sabe da situação, ele já está à paz, o pastor Gilvan também está à paz da situação. Mas a gente gostaria de legalizar esse irmão. Essa é o nosso desafio. Eu queria que esse irmão fosse legalizado para que nós pudéssemos realmente entregar a obra em Caxingó para ele e nós partirmos para Murici dos Portelas. É assim que nós fazemos, irmãos. É assim que nós avançamos. Eu gostaria de agradecer a Deus, em primeiro lugar, e de contar esse testemunho para os irmãos. Meu filho hoje tem 7 anos, e Deus fez realmente um milagre na vida dele. E Deus realmente tem nos ajudado. Olhem só, irmãos. Tinha que tomar uma injeção para que ele pudesse respirar normalmente. Está aqui hoje, não tem quem segure ele. Amém por isso? Pastor Gilvan, obrigado, irmãos. Meus irmãos, nós estamos 5 minutos além do nosso horário, mas a gente está encerrando. Em Santa Cruz, a gente tem o desafio de construção do templo com os americanos. Nós temos 12 jovens vindo dos Estados Unidos para a Trans e 4 para dar um curso de inglês para os professores daquela região.
Santo Antônio dos Milagres, nós precisamos levantar os irmãos que sustentavam com 10 reais mensal, o salário do obreiro lá. Esse convênio encerrou agora em março, agora em abril a gente depende dos irmãos novamente reafirmar esse propósito. Em Hugo Napoleão, nós temos vários irmãos aqui que adotaram as crianças. Os pais adotivos das crianças de Hugo Napoleão, aqueles que estão aqui presentes, por favor, fiquem em pé, estão presentes, são pais adotivos das crianças do PEP lá em Hugo Napoleão. Né? Então temos 2 aí. São quantos no total, Neném? São 12 pais adotivos, né, que ofertam para aquelas crianças do PEP terem as aulas ali. O irmão Vitorino e a irmã Leandra assumiram no coração o propósito de adotar a congregação de Hugo e fazer esse encontro de casais todo mês lá. Tem sido uma bênção. E eles querem também estender isso a Santo Antônio dos Milagres. Entre o casal que estava aqui, não sei se os irmãos viram, mas um dos casais aqui era exatamente o nosso missionário, o irmão Manuel Belo e a sua esposa, que estavam no encontro de casais de Hugo Napoleão. Cidades são pertinho. Então, nós agradecemos a Deus a vida do irmão Vitorino com a Leandro, mas eu sei que muitos outros irmãos poderiam fazer isso, de adotar uma congregação. Olha, eu quero ajudar aquela congregação. A irmã Marinalva, que nem é mais membro da nossa igreja, mas o 2º ano consecutivo, ela dá farda e livro e material para as crianças do PEP lá em Napoleão. Nós agradecemos a Deus por isso também. A congregação de Caraúbas está com o templo levantado e coberto, falta porta, janela e piso. É um desafio grande para nós. O Hélio vai passar lá no sítio amanhã, quando ele sair daqui. Amanhã não, hoje, né? Que à noite ele quer estar no culto lá em Caraúbas e vai olhar o que tem de porta lá, que der para aproveitar, janela, grade, a gente vai tentar aproveitar. Mas são desafios muito grandes, irmãos, que a gente tem na obra. Eu não sei se o irmão viu o boletim, não sei se o irmão leu, mas isso tem me incomodado, irmãos. A gente está no Piauí, mas o mundo não pode ser esquecido. A manchete que saiu no dia 30 agora, a manchete do jornal A Folha de São Paulo, a manchete enfatizava o decrescimento do evangelho na Alemanha. Os irmãos podem ver aí. Você pode comprar um templo como o nosso, por 350 mil reais. Ou uma capela simples, por 51 mil reais. O jornal diz que estão à venda, nesse momento, 170 templos e 140 terrenos de igrejas cristãs na Alemanha. O mesmo artigo diz que em 10 anos, quer dizer, desde 1990 para cá, os católicos diminuíram 10% e os evangélicos 17% diminuíram na Alemanha. Há um site de igrejas evangélicas na Alemanha só para oferecer templo. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem crente para reunir mais. Não tem crente para reunir. Então os templos estão sendo vendidos. Se fossem vendidos porque a igreja está indo para outro lugar, porque a igreja está crescendo e vai fazer um templo maior. Não, irmãos, é porque não tem crentes. Não tem crentes. E nós temos na Europa, nós os batistas, temos 160 missionários espalhados na Europa. 161 missionários. São missionários que dependem da nossa oferta, que nós queremos levantar de 15 mil reais aqui. Esses missionários dependem dessa oferta. Então, Deus está dizendo para nós, irmãos, que eu sei que o desafio aqui é grande, mas a gente não pode esquecer do mundo. Não adianta a gente só investir no Piauí, porque o Senhor Jesus nos mandou ser testemunhas dele em Jerusalém, em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Ele mandou que a gente faça discípulo de todas as nações, batizando e ensinando. Porque o que aconteceu na Europa, irmãos, a Europa nos deu a reforma protestante. A Alemanha nos deu a reforma protestante. Foi de lá que o evangelho se espalhou no mundo todo. E hoje a Alemanha clama porque não há crentes lá. Sabe por quê? Porque os pais, aqueles que se converteram, que fizeram a reforma, não ganharam outros, não formaram discípulos no futuro. E aí, quando eles foram morrendo, os seus filhos não são mais crentes, os netos, os bisnetos não são mais crentes. Perdemos a sequência, irmãos. O risco que nós corremos hoje é o mesmo. Corremos o risco de que nós não estejamos preparando essa geração que vem. Eu não vou mais estar aqui, o irmão não vai mais estar aqui.
Quem vai estar nesse templo? Será que nós vamos ter que botar uma placa no futuro dizendo vende-se o templo da primeira igreja batista, porque não tem mais crente para reunir? Esse risco nós corremos, irmãos. Ou nós formamos discípulos, ou nós ganhamos pessoas e as preparamos para assumir a igreja, ou nós vamos botar placa de venda, como hoje acontece na Europa quase toda. Em nome de Jesus, irmãos, tem 161 missionários na Europa. Esses missionários dependem da minha oração, da sua oração, mas dependem da minha oferta e da sua oferta. Em nome de Jesus. Eu vou encerrar. Desculpe os irmãos, tomamos 10 minutos, mas eu espero que esses 10 minutos que passou do horário, o irmão tenha sido tão abençoado que o irmão não vai reclamar desses 10 minutos. Eu espero em Deus isso. Eu quero agradecer ao irmão Dionísio, que eu pedi a ele que desse um almoço para esses nossos missionários. Então, ele vai, hoje, o conselho missionário da igreja, a diretoria do conselho, vai almoçar lá no Dionísio, por conta do Dionísio, o prejuízo que a gente disse para ele, nós vamos lhe dar um prejuízo, nós vamos almoçar na sua casa hoje. Então, a diretoria do conselho missionário e esses missionários estarão lá. Vamos orar, encerrando o culto dessa manhã. Muito obrigado ao irmão que ficou, que Deus tenha falado ao seu coração e que o que Deus falou ao seu coração possa ser significativo para a sua vida, para a sua família. Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus, obrigado por essa manhã na tua casa. Obrigado pelos teus servos que são nossos missionários no interior, Pai. Aqueles que são aqui também em Teresina. Deus, obrigado porque o Senhor nos deu missionários que amam a obra. O Senhor nos deu servos que querem gastar os seus dias nessas cidades, nesses bairros, para ganhar almas para Cristo Jesus. Deus os abençoa, fortalece, não os deixa desanimar nunca, Pai. Diante das dificuldades, dá a eles sonhos. Diante das dificuldades, dá a eles o olhar da fé no Senhor. E Deus levanta vidas, levanta pessoas, levanta servos que contribuam, que orem, levanta servos que se deem para alcançarmos esse estado para Cristo Jesus. Deus nos desperta para alcançarmos a Europa, para tirarmos das trevas aquele país que viu o dinheiro, viu a cultura e esqueceu do Senhor. Quebra corações, quebra correntes e levanta vidas ali, ó Pai, salvas pelos nossos missionários, 161 que estão ali, Pai. E nos ajuda a fazer algo nesse sentido, nos ajuda a contribuir de alguma forma, Pai, em nome de Jesus. Amém.